Bem-vindos ao Pode Humanizar, podcast do nosso espaço, o Instituto de Aprendizagem Humanizar. Hoje nós estaremos aqui recebendo a Ana Barreto, que é psicóloga, e veio falar um pouco com a gente sobre o processo de identificação do autismo, né? A Ana que recebeu o autismo tardio e veio para contar um pouco para a gente sobre o processo de identificação, né? Como que foi aí o seu desenvolvimento, como que você chegou a isso, né? Primeiramente, a gente quer agradecer você, Ana, por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Tem muito aí para contribuir conosco, né? Muito obrigada. Eu quero agradecer também pelo convite, não só porque vocês me convidaram, mas também quero agradecer porque esta clínica, né, eu tô aqui toda semana, na verdade. Meu filho faz terapias aqui, é excelente, o atendimento é excelente, então só quero agradecer a vocês. Ficamos felizes. Tá? Muito obrigada. E o meu nome, então, me apresentando rapidinho, Sim. né? É Ana Barreto, tá? Eu tenho 29 anos e eu descobri meu diagnóstico como autista, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu tenho 2 meninos, um de 10, que é o Arthur. Ele é autista também, tem altas habilidades e TDAH. E tem o Davi também, que é o pacientinho também, né? Que tem autismo. Eu sou psicóloga e também sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista pela CBI. Tá? Que maravilha. Então, Ana, você tem os seus 2 filhos, que também tem a descoberta deles foi juntas, acredito que foi por conta disso, né, que veio. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse teu processo aí até chegar no diagnóstico. Então, a nossa história foi bem, né, foi bem interessante. Em primeiro lugar, eu notei os sinais no Davi, que é o menorzinho, né? E aí eu fui em busca e aí fizemos o diagnóstico dele. E aí começamos, né? Teve um longo processo, tivemos que entrar com uma liminar para conseguir as terapias pelo plano, enfim. E aí, quando começamos a fazer as terapias, durante o processo de terapias que eu comecei a fazer com o Davi, acompanhar ele nas atividades ali, a própria psicóloga começou a perceber também em mim alguns sinais, né, ali durante a avaliação do Davi. E nós, numa conversa, conseguimos perceber. Eu também, nesse período, estava estudando mais sobre autismo para que eu pudesse também estar auxiliando meu filho, né? E aí, nesse tempo, eu também percebi, assim, eu pegava os testes, pegava todas os sinais ali de autismo e eu praticamente gabaritava todos ali, né? E aí, conversando com essa psicóloga, e nesse período foi tudo junto, assim. Nesse período também tivemos o diagnóstico do Arthur também, né? Ele já tinha o diagnóstico de TDAH e as altas habilidades desde pequeno, e aí nós também começamos a perceber o autismo nele. Então, a psicóloga do Davi falou assim, olha, você poderia buscar, né, um profissional, um neurologista, enfim. E aí eu fui atrás de um neurologista que compreendesse, né, sobre o autismo em adultos, que é mais difícil, né, fazer esse diagnóstico. Então, eu fui até o profissional, fiz as avaliações com ele, alguns exames para que eu pudesse descartar outras questões, né? Fiz o processo ali de avaliação neuropsicológica e aí voltei no neuro e fechamos o diagnóstico. Então, tudo isso foi a partir daquilo que o Davi tinha. Então, eu comecei a me observar a partir de ver o meu filho ali. Isso. Aqui a gente recebe adultos, né? E a gente começou a fazer essa identificação em adultos também porque, por conta da necessidade, os pais chegavam até nós para as crianças, que era o público que a gente atendia primariamente. E aí o pai sempre falava assim, mas é parecido comigo, eu fazia isso também. Ou assim, né? Porque você não viu o pai ou não viu a mãe. Na verdade, muito mais o pai, né? Do que a mãe. Aí
a gente começou a ir para para esse olhar dos adultos. E também a superdotação, porque eu sou pesquisadora na área de superdotação. Então, como há algumas confusões e algumas similaridades entre a superdotação e o autismo, né, de alto desempenho, eu comecei também, as pessoas começaram a me procurar e a gente acabava identificando ou ali a dupla excepcionalidade que a gente chama, ou se era uma coisa e outra. Então, eu fui indo para esse campo do adulto. Mas uma coisa que a gente sempre comenta, né, é que o adulto ele acaba tendo uma resistência um pouquinho maior de buscar uma identificação. Às vezes, até ele tá tendo a preocupação, ele está sabendo que está acontecendo algo, mas ele... Aí podem ter N motivos, né? Alguns de saber de fato, de ter o diagnóstico, e outros também por não saber que aqueles sintomas e aquelas características que ele tem, que acabam, de alguma forma, ali comprometendo a sua interação, sua vida no trabalho ou na escola, que isso pode ser um transtorno, né? E, assim, quais são os sinais que você identifica, assim, né? Quais são os sinais do autismo que você tem e que já estavam presentes, né? Como que o que você tem do autismo que você via no seu filho e o que você, digamos assim, o que difere? Tem alguma coisa que difere de vocês dois aí dentro dos comportamentos? Uhum. Então, desde que eu percebi até agora, eu fui descobrindo coisas, como você falou, né? Muitas vezes tinha coisas que eu vivi uma vida fazendo aquilo e não imaginava que fosse do próprio autismo, né? E aí, hoje, eu tenho uma listinha ali, né? E eu trouxe um pouquinho aqui para vocês conhecerem. Então, eu percebi, acho que a minha maior dificuldade é a socialização. Então, eu tenho muita dificuldade em conversar com as pessoas, em perceber qual é o meu momento de falar e qual é o meu momento de parar, ou conversar com pessoas estranhas, né? Então, aquela socialização, sair e conversar com pessoas ali, né? Uma atendente e tal, isso é muito difícil para mim, né? Sempre foi algo difícil, vou contar depois um pouquinho da minha história. Também eu também tenho hiperfoco, então eu foco demais em certas coisas. Então, quando eu pego algo que é de meu interesse, né, eu foco demais naquilo. Eu acabo esquecendo muitas vezes de beber água ou de me alimentar, né? Fico focada demais naquilo. E quando eu saio daquele hiperfoco, eu me sinto muito mal. Eu fico tonta, dor de cabeça, mal-estar, né? E até eu pego alguns temas e eu fico falando daquilo o tempo inteiro, assim. As pessoas, às vezes, não aguentam, né? E até quando as pessoas mudam de assunto, eu acabo cortando as pessoas voltando naquele assunto do meu interesse, né? Também a dificuldade de compreender sarcasmo, ironias. Então, muitas vezes eu não entendo o que as pessoas falam. Já fui muito motivo de chacota das pessoas, né? Porque todo mundo dá risada, eu fico perdida. E hoje eu pergunto, hoje, sabendo do meu diagnóstico, Sim. eu não tenho mais vergonha. Então, eu pergunto para as pessoas mesmo, peço para me explicarem, né? Também dificuldade de falar ou passar a mensagem que eu desejo. Algumas vezes eu tenho essa dificuldade. Então, eu tenho formulado na minha mente aquilo que eu preciso falar, mas eu não consigo expressar. Então, é algo bem complexo, né? Sim. Do nosso cérebro, a ligação com a fala. E isso é uma grande dificuldade que eu tenho. Então, eu tento contar a mesma coisa de várias formas para ver se as pessoas entendem aquilo que eu estou tentando dizer, né? Tenho ecolalia, então eu repito algumas falas das pessoas. Dores no corpo, isso é algo que me pegou muito por muitos anos. Eu fui em vários médicos, fiz vários exames, porque eu tinha muitas dores no corpo. E eu não entendi o porquê daquilo. E eu fui descobrir depois, quando eu consegui me analisar nas terapias, que era da ressaca social. Então, eu
passo um dia de interação, eu converso com as pessoas, eu faço ali o maior esforço para conversar, só que no dia seguinte eu mal consigo levantar da cama, assim. Eu levanto com muita dor. Então, não era nenhuma doença, né? Era do próprio autismo. Também, dificuldades sensoriais. Então, sempre tive. Algumas coisas eu não consigo pegar. Certos tecidos, plantas, coisas assim. A dificuldade com barulhos também é algo que eu descobri depois. Por quê? Eu falava gritando... E eu falava, e eu achava que eu não estava gritando, mas aí eu entendi que todos os sons, eles ficam no meu ouvido e eu quero falar mais alto que aqueles sons, Sim. sabe? E aí acaba misturando na minha mente, então eu acabo falando mais alto. E também eu sentia muita ansiedade e eu descobri que era dos barulhos, aquilo lá estava me incomodando. E depois que eu passei a usar os abafadores, melhorou. Também sensorial da visão. Então, em alguns momentos a luz me incomoda bastante. Os cheiros me incomodam também. Literalidade, né? Então, eu falo as coisas de forma literal, compreendo de forma literal, né? Não entendo, às vezes, as coisas e acabo sendo grosseira, muitas vezes, na forma de falar, né? Baixo contato visual, então eu não tenho quase nada de contato visual, então eu olho não olho para os olhos, olho para a boca, para o nariz, né? Para o lado, então é difícil manter o contato. E o masking, que esse é um dos sinais muito presentes na mulher, principalmente autista. A mulher tem uma grande capacidade de se adaptar, né, no social, digamos assim, e eu consigo chegar no lugar, eu desenvolvi isso, e conversar com as pessoas, né, enfim, socializar, só que aquilo me causa muito estresse, né, então... E é por isso essa questão das dores, né? Também. Porque aí a gente percebe muito aqui, e eu falo assim, que conhecendo o adulto, a gente começa, ouvindo o adulto, que foi identificado e diagnosticado, a gente começa a entender as crianças. Uhum. Porque aí você vê, né? Porque você fala assim, ó, veja, eu tenho dor, então você consegue identificar hoje, nomear todo o desconforto que a interação social traz para você. Sim. E aí, às vezes, a criança não sabe fazer isso. Exatamente. E aí a criança vai ter os comportamentos disruptivos, a criança vai ter agressividade, a criança vai chorar, vai fazer birra, vai ter crise, né? E ela não sabe dizer que está doendo, ela não sabe. Eu já tive pacientes que ele ia para a escola, ele foi identificado com 13 anos, quando ele veio para avaliação comigo. Sofreu muito na época da educação infantil. A mãe dele falava assim que chegava todo dia, ele estava chorando, e ele ia para a escola, e quando ele chegava em casa à tarde, ele ficava meia hora pulando na cama, para tirar aquela sobrecarga sensorial que ele teve que passar o período da tarde toda ali, né, com isso. E o adulto, eu sempre falo da bateria social, né? Até a gente pergunta aqui, quando as pessoas vêm com essa... As pessoas trazem para a gente esses sintomas, né? E eu sempre costumo dizer, a tua bateria social, ela gasta pouco. Assim, ó, é mínima. Alguns casos acaba sendo mínima, que eu acho que é dentro disso que você traz. Exato. Você teve algum diagnóstico antes, Ana? Tive. Eu tive alguns diagnósticos antes. Alguns. Alguns. Ele teve mais de um, Ana. Tive. Eu tive depressão, já desde a adolescência, já tive episódios de depressão várias vezes durante a minha vida. Diagnóstico de ansiedade, por muito tempo, isso desde pequena. Diagnóstico de fobia social, porque eu já fazia acompanhamento por conta da depressão com psiquiatra, e quando eu abordei o tema de que eu acreditava ser o autismo, falou, não, é fobia social, né? Não tem como você ser autista porque você se arruma, dirige e tem filhos. Ai, Não, então, não é fobia social, né? E não era formada, né? Exato, você estudou como ser autista, né? Não é possível. E
também síndrome do intestino irritável, porque os autistas, muitas vezes, a grande parte dos autistas possuem algumas dificuldades ali, algumas coisas no trato gastrointestinal. E aí eu já fiz diversos exames e não, é a síndrome do intestino irritável, né? E aí, hoje eu sei que eu sou autista e que eu desenvolvi comorbidades que são depressão e ansiedade. Sim. Entende? Eu sempre brinco que existe o guarda-chuva, né? Isso. Então, o guarda-chuva é o TEA. E as outras Exato. questões estão dentro aí, porque aí você acabava fazendo o acompanhamento ou o tratamento para o que estava embaixo, não para o que está dentro, né? Exato. Eu fazia só para os sintomas, digamos assim, Isso. e não para a causa daquilo, né? Então, hoje no meu laudo é transtorno do humor misto, que daí é ansiedade e depressão, que foi a comorbidade que eu desenvolvi. E você passou por neurologista ou psiquiatra? Eu passei primeiro por um psiquiatra que eu já fazia acompanhamento por conta da depressão e ansiedade. E aí que eu ouvi isso, e depois eu fui buscar o neurologista. Foi o neurologista que fez o meu diagnóstico. Tá? E como que foi para você receber esse diagnóstico? Foi libertador, eu acho que é a palavra que todo mundo usa, né? Libertador, foi autoconhecimento também, foi um processo assim que eu pude me conhecer melhor, que eu entendi que eu não era maluca, que eu não era ruim, né? Foi um alívio para mim compreender o porquê que muitas vezes eu não amava estar com as pessoas, não gostava, não achava eu achava que algumas coisas não faziam sentido para mim. Por que estar com as pessoas? Por que tem que sair, estar todo mundo junto? Por que isso, né? Não gosto, tem coisas que para mim não faziam sentido. E aquilo para mim foi um alívio, sabe? E também compreender, assim, eu, por exemplo, né? Um exemplo ali. Eu sempre percebi que eu falava lento e tenho algumas dificuldades no momento de falar. E aquilo, para mim, me incomodava muito. Eu tinha muita vergonha disso. Então, depois que eu compreendi, para mim é tranquilo. Eu vou, né, diante das pessoas e eu não me importo mais se as pessoas vão achar que isso é ruim ou não é ruim, né? A palavra é libertador, né? Aqui a gente, até recentemente, né, a gente chegou a um diagnóstico, né, a identificação de uma moça também, que a gente sabe que é mais difícil, né? Sim. Inclusive por conta da capacidade de se adaptar, e aí vem todos esses diagnósticos anteriores, mas não se olha o autismo, né? Aquilo ali, então, e ela falou assim que ela sempre teve essa dificuldade, e agora que ela virou mãe, ela começou a se acentuar mais, porque antes na época da adolescência e tudo mais, ela tinha alguém por ela. Né? Aí tem a questão dos suportes, né? Sim. Ela tinha alguém por ela. Aí ela casou, ela continuou precisando do esposo e agora ela tem uma filha. Então agora ela precisa ser o suporte de alguém também. É verdade. Então assim, só que ela não tinha um diagnóstico ainda, mas ela sabia de toda. E o marido dela relatou que já desde o namoro deles, ele já percebia ela algo diferente. Olha só. E ele teve assim muito cuidado, né? Teve assim uma percepção muito grande, porque ele falou assim, a gente já tentou fazer tudo, então algumas coisas que a percepção que ele tinha dela era um pouco diferente da que ela tinha, né? E aí dentro da avaliação a gente também escutou ele, também fez parte do processo avaliativo. E o que ela trouxe para a gente? Olha, agora eu preciso levar minha filha no pediatra, agora eu preciso ser, né, essa ponte aí. Então, isso começou a se agravar mais, a dificuldade de interação social dela, até ela chegar com a gente. Então, o libertador, né, quando a gente chegou ao fato de mostrar para ela que aí o TDAH dela é uma comorbidade também, né, não é o TDAH. Até ela achava que ela tinha um TDAH, mas o TDAH dela é uma comorbidade de tudo aquilo, né? Muitas características que você trouxe, que você tem, ela também apresenta, né? Até o que a Ana falou sobre essa canseira, quando tem um evento, né? Se desgasta bastante. E ela disse que ela tinha que fazer o aniversarinho da filha e tal.
E ele ia ser um número X, ela reduziu bastante para poder passar por esse momento. E isso já estava Então, trazendo sofrimento para ela, porque ela sabia que era um momento importante. Então, a gente vê assim, né? É um momento importante, porque é o aniversário de 1 aninho. É algo assim que é muito desejado, mas que vai ser muito sofrido. Exatamente. Então ela via assim, ó, e aí de repente, né, como você fala que desse ser libertador e se autoconhecer, é não se cobrar pelas escolhas que se faz. Exato. Então lá de uma quantidade X reduziu para 1/4 de pessoas e de convidados isso. Por quê? Porque não adianta ela fazer tudo pensando em todas as pessoas e depois no outro dia, como você falou, ela falou também do processo laboral dela, né? O quanto sofria. Não, eu faço muito bem, só que... E aí é outra questão que a gente fala quando a gente está com os adultos em avaliação, a gente diz, ó, você consegue fazer. Só que você gasta muito mais tempo, muito mais energia, você desgasta muito mais para fazer algo que para uma outra pessoa parece ser. Aí a pessoa pensa, nossa, mas parece que para outra é tão simples. De fato, para ele pode ser simples, porque para você não é uma questão cognitiva, que você não consegue cognitivamente fazer. Exato. É porque você tem outros fatores, né, que influenciam aí dentro desse processo, né? E como que foi assim a sua infância? Porque a gente sabe que em cada fase o autismo esteve presente, né? Em cada fase aí. E assim, como que foi para você essas diferentes fases que a gente tem, infância, escola? Então, na infância, eu era aquela criança bem quietinha, né? Eu era organizada, então eu tinha as minhas bonecas ali e ninguém podia mexer, né? Sempre arrumadinhas, casinhas de boneca, tudo. E brincava sozinha, sentada, né? Quietinha. Eu tinha uma fala perfeita, rebuscada, então nunca tive atraso de fala, porque muitos acreditam que só ocorre o atraso de fala no autismo, e não. Tanto que os meus 2 meninos também nunca tiveram atraso de fala, né? O Davi, hoje ele tem 4 anos, e a fono dele, ela fez uma avaliação em que a fala dele é superior a 6 anos, né? Então, era muito parecido comigo. Só que naquela época não tinha as avaliações que nós temos hoje, né? Então, eu tinha essa fala perfeita, até o meu pai me mandou esses dias um vídeo, e tinha a data no vídeo, de 96, então eu tinha 2 anos, e eu falava, mamãe, coloca as pecinhas aqui para mim, né? Eu falava bem certinho. Também eu era muito medrosa, sempre tive muito medo de tudo, né? Essas são as características que eu lembro mais da minha infância. Agora, já daí na fase escolar, né? Eu sempre tive muita dificuldade de atenção. E até hoje eu ainda não tenho um diagnóstico, talvez, né, de uma outra comorbidade, mas a questão de atenção é muito difícil para mim, né? Eu era aquela menina que ficava voando na sala, sabe? Não prestava atenção em nada. Chamaram minha mãe diversas vezes na escola por conta disso, né? Não copiava as coisas. Ou, às vezes, eu terminava a aula, todo mundo ia embora e eu ficava lá copiando, sabe? Só eu lá na sala. E era bem complicado. Queria fazer sozinha, falei sozinha. a verdade. Se todo mundo fosse embora, Exatamente. você continuasse lá fazendo sozinha. Não fazia trabalho em grupo, não gostava, tinha pavor de fazer trabalho em grupo. Eu sempre preferi pegar e fazer sozinha. E a socialização também era muito difícil. Eu lanchava sozinha, ficava sozinha na escola, sabe? Não tinha amizades, assim. Já na fase da adolescência, eu virei uma pessoa, assim, bem revoltada e até agressiva. Agressiva nas palavras, né? Então, eu brigava muito com a minha mãe, ficava sozinha no quarto, só fechada. Isolada. Eu tinha uma exaustão muito grande. Desde aquela época, eu me lembro até hoje, assim, muitas dificuldades, sabe? Muito cansaço. Também... eu imitava os pares, então nessa fase da adolescência eu comecei a observar as meninas, né? Então elas andavam com tal roupa, usavam maquiagem daquele jeito, falavam certas gírias, expressões, e aí eu copiava as meninas, né? Tentava ser igual. Só que mesmo assim eu não me ajustava. Então, mesmo assim, eu não conseguia... sabe, ter amigas, assim, meio que ficava nas rodinhas, mas na hora
de trabalho em grupo, do pessoal se reunir, nunca ninguém me chamava, né? Sempre estava sozinha ali. E eu, com certeza, era meio estranha para eles, né? Também tive dificuldades de relacionamentos com as pessoas da minha idade e relacionamentos amorosos também. Então, basicamente não tinha relacionamento com as pessoas, né? E sempre tive relacionamento melhor com pessoas mais velhas ou mais novas. Mas os pares, né? Era muito difícil, sabe? Então, essa foi a minha fase. Na faculdade, eu já era mãe, né? E aí já era adulta, enfim. Mas da mesma maneira, não tinha tanto relacionamento com as pessoas, fazia os trabalhos mais sozinha e me adaptava melhor assim. Até a própria rigidez cognitiva, né? Então, nunca estava bom o trabalho dos outros. Então, o meu trabalho é melhor, vou fazer sozinha, que assim faço melhor, né? Assim eu consigo fazer. E hoje você continua tendo... obviamente, né, você falou até a questão de interação e tudo mais, mas você continua tendo poucos amigos? Você trouxe alguns de lá dessa fase ou não? Não. Fez algumas amizades? Nenhuma amizade. E eu tenho muito poucos amigos hoje. Os nossos amigos, assim, mais próximos são pouquíssimos e geralmente os que vêm pelo meu marido. Então, aí são os nossos amigos, né? E eu prefiro muito mais ficar em casa. Às vezes nós fazemos parte de uma igreja, né? E às vezes as pessoas me convidam para tomar um café. Vamos marcar. Mas eu não gosto de marcar cafés e conversar, sabe? É muito difícil para mim, sabe? Eu marcar de sair com uma pessoa, aquilo me deixa muito nervosa. É como se fosse um evento. Então, tem que haver uma preparação. Ou para alguém ir na minha casa também. Então... é difícil, assim. Eu tenho muito poucos amigos, sabe? E até a questão do meu trabalho. Eu, sendo psicóloga, eu cliniquei um bom tempo, né? Trabalhei em outros locais. Mas isso me desgastava muito. Pois agora eu fiquei pensando. Porque eu não aguentava, assim, sabe? E eu tinha que ouvir as pessoas. E mesmo trabalhando, às vezes, meio período, eu não conseguia. Era muito exaustivo para mim. Só que eu não sabia o motivo, né? Então, eu sempre estava cansada, sempre reclamando, sabe? E aí, surgiu uma oportunidade de eu ficar em casa com os meninos, né? O meu marido consegue cuidar da casa ali, né? Do sustento da casa. E eu ficar com os meninos em casa. Então, isso para mim... foi um alívio, né? E hoje eu administro a nossa empresa que nós temos, né? Meu marido é empresário, eu administro ali. E para mim é um alívio, porque eu trabalho tudo de casa, sabe? Os meus conteúdos ali, eu produzo meus conteúdos, principalmente depois do diagnóstico, que foi libertador para mim, até mesmo produzir conteúdos. Então... é o que eu amo fazer, produzir conteúdo e trabalhar de casa. Sim, e até é importante isso, né? Porque às vezes as pessoas podem estar aí pensando, olhando você, né? Culta, uma pessoa aí que né, administra uma empresa. Tem um equilíbrio. Um equilíbrio. E às vezes as pessoas, e aí vem tanto um pouco não vou dizer preconceito, mas um desconhecimento de que o autismo, hoje, a gente vem aqui, às vezes vem pais e fala assim, não, mas eu acho que ele não é. Às vezes a escola levantou uma hipótese, ou o médico, não, mas eu acho que ele não é porque ele faz isso. Aí eu falo para eles assim, olha, a gente recebe aqui adultos que são totalmente funcionais, né? A priori, porque a gente tem a funcionalidade ali laboral, mas só ele sabe o quanto custa ser funcional desta maneira, né? Então, eu falo isso para os pais, eu falo, olha, então, o autismo, a gente já tem, né? Já é a frase clichê, não tem cara. Exato. E não tem mesmo. Então, a gente vai ter pessoas... como você, que conseguiu, até mesmo porque você tem um cognitivo preservado. Exato. Então, você tem a capacidade de aprender, você tem aí as suas barreiras que não te fazem menos autistas, nem menos ou mais, mas estar dentro do espectro com as suas necessidades, né? Que pode ser diferente dos seus filhos. Exato. E eu acho que é muito importante isso, as pessoas reconhecerem essas características, porque às vezes eles estão olhando o comportamento
estão lá perdidos, né? Como você já esteve buscando, recebendo diagnóstico atrás de diagnóstico, fazendo uso. Você fez uso de medicação também? Fiz. Faz ainda, né? E às vezes a medicação não faz efeito, ou ela faz efeito para uma coisa, porque o resto acaba ficando ali, né? Exato. Então, a gente trazer isso também tem esse objetivo, né? Isso. Teve algum período que esses sinais tiveram mais presentes do que outros? Então, na verdade, começou a ficar mais presente na adolescência. E aí, né, eu fui percebendo melhor isso. Até nessa época, minha mãe buscou vários médicos, vários profissionais para tentar entender o que estava acontecendo. Só que o critério diagnóstico era muito diferente naquela época, né? Não existia o que nós temos hoje. Isso. E aí, ninguém imaginava o que era, né? E aí, há um ano atrás, em maio de 2022, a minha mãe faleceu. E a minha mãe, ela era o meu suporte também, um dos meus suportes. Então, durante o dia, eu vou no mercado, ela ia comigo, né? Vamos num aniversário, sempre convidavam eu e ela, então, ela ia comigo, ela socializava e eu ficava, né, do lado ali. Enfim, e ela faleceu. E aí, naquele momento, assim, pra mim, foi que ficou mais evidente, porque eu perdi um suporte. E aí, eu comecei a ter mais sinais, né? Ficar mais evidente aquilo, né? E aí, foi né? Logo depois, o diagnóstico dos meninos, e daí o meu diagnóstico, enfim. E aí, eu comecei a notar que ficou muito mais difícil, né? O meu marido, ele percebe, ficou mais evidente, eu precisei mais do suporte dele, né? Então, é que nem vocês falaram ali, aquele exemplo da moça, né, anteriormente, eu passo pela mesma situação, é igualzinho. Então, com os meninos, eu preciso, às vezes, que o meu marido esteja junto numa consulta, em alguma coisa, para conseguir relatar tudo para o profissional, para conseguir compreender tudo que o profissional está me falando, senão fica tudo pela metade as informações, né? Então, assim, tudo isso eu necessitei de um suporte maior de um tempo para cá por conta disso também. Sim. E o quanto que é importante, né? A identificação para isso. Sim. Uma vez que a necessidade aumentou, e aí você poder contar com isso e ter a compreensão do porquê você precisa desse suporte. Exato. E hoje, Ana, diante de todos esses acontecimentos, né, que você falou na sua vida, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa depois do diagnóstico? Você percebe? Mudou, na verdade, o fato de eu me conhecer mais. Então, assim, eu me conhecendo, eu sabendo que eu necessito de um suporte, de algo mais assim, isso fez com que eu me cuidasse mais, olhasse mais para mim, para minha necessidade e atendesse mais aquilo, né? Como, por exemplo, assim, eu sabendo que eu não consigo participar da consulta dos meus filhos, né? E absorver todos todo o conteúdo, tudo aquilo que o médico falar. Então, eu já peço o suporte do meu marido para estar lá, né? E eu sabendo que eu fico ansiosa nos lugares, né? Eu já utilizo o abafador, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante, porque quando eu não sabia, eu acabava passando ansiedade, eu ia na consulta, não entendia nada, chegava em casa, não sabia, né, não conseguia lembrar o que o médico falou, não fazia exatamente da forma que foi falado, né, acabava juntando um dia no outro e eu me sentia exausta, né, então saber do meu diagnóstico, ter consciência daquilo, me faz viver, né, me cuidando, até para que eu não desenvolva também outras comorbidades, né? Isso é muito importante, porque aí pode se acentuar a depressão, ansiedade e até desenvolver outros transtornos, né, por conta disso. Eu lembrei você trazendo agora nessa questão do relato de um paciente que ele falou assim, as pessoas sempre me acharam preguiçosa para fazer as coisas. Assim, então, tinha dias que eu conseguia fazer e tinha dias que eu não conseguia fazer nada. E, normalmente,
né? Depois desses episódios de interação muito grande, a gente recebeu um caso, né, Rosane aqui também, que a pessoa, depois de estar na faculdade e tal, ela vivenciou uma crise que, naquele período, ela entendeu como uma crise de pânico e tal, por conta do transporte coletivo, né? O ônibus muito cheio. Então, ela recebeu o chegar, só que no momento não foi visto, porque até chegar a isso, né? A pessoa vai tendo algumas situações que ela vai lá, daí você... do nada, né? Porque começa assim, do nada eu passei mal, do nada eu tive uma crise de ansiedade, do nada eu não quis mais ir para a faculdade. Recentemente a gente recebeu outro aqui que também deixou a faculdade porque do nada ele teve uma crise. Aí a gente vai ver, vamos buscar os antecedentes disso, aí a gente começa a identificar, porque eu acredito assim que a questão, e aí a gente sabe, né, que tem o padrão restrito e repetitivo e a questão da linguagem que ela vai estar presente. Então, a linguagem e comunicação, elas andam junto. Então, aí a pessoa, e principalmente o adulto, ele tem uma sobrecarga maior de interação. Sim. De ter que conviver com aquilo, né? Então, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no dia a dia, que é de você pegar um ônibus que tá cheio de gente num domingo à tarde, num dia de semana, à tarde, quente, e aí a pessoa chega lá e daquilo, às vezes coisas que até então não eram tão acentuadas, começa a se acentuar cada vez mais, né? Porque aí começa a se transformar numa comorbidade. E eu lembro dessa paciente em questão, ela tinha ido para a psicóloga e a psicóloga começou a entender com uma crise de ansiedade e falou para ela, não, mas não é crise de ansiedade, tem alguma coisa a mais aí. Aí encaminhou para o psiquiatra. Ela chegou no psiquiatra, não, acho que tem alguma coisa a mais. E aí encaminhou, né, para TDAH. Então, ela veio achando que era um TDAH, que ela tinha uma dificuldade muito com números, escritora, enfim, mas com uma dificuldade muito grande com números. E aí ela falou assim, olha, agora eu não sei, porque eu fui em um profissional, eu fui em outro, fiz terapia, e quando chegou aqui, a gente foi buscar desde a infância dela sempre, os sintomas sempre estiveram presentes. Só que como né? E aí volta a ser a questão da mulher. É mais quietinha, a mãe fica lá, você tem que fazer isso. O menino, né? Às vezes o menino é só mal educado, mas a menina, ela tem que sentar, tem que usar o que eu estou mandando, tem que fazer. E às vezes é muito mais forçada a ter determinados comportamentos que nos meninos passam despercebidos, Sim. né? Você sabe que até nessa questão, eu estava falando esses dias com o meu marido. A minha mãe, eu vim de uma família, por parte de mãe, que, assim, você precisa... se portar bem, né, socialmente, enfim, tem esse costume. E aí a minha mãe me cobrava muito, então, sente direito, dê oi, dê oi, né? Isso. Ou ela falava pra mim, pare de ser grossa, porque eu era grossa com as pessoas, né? E aí e a minha mãe me cobrava muito isso, então eu acabei aprendendo essas coisas, só que nem sempre é bom pra mim. Às vezes eu olho e fico assim, quantos eu vou ter que dar oi para chegar lá, sabe? Eu fico pensando assim, e isso é difícil, só que eu aprendi. E aí, na terapia, eu estava conversando esses dias com o meu psicólogo, e ele falou assim que no meu teste social, porque ele avalia por áreas, né? Isso. Apesar de ser o todo, mas a gente avalia cada área. E eu sou autista nível 1. Só que na social, o meu teste deu de 2 a 3 o nível. E aí ele falou assim, não que você seja, tipo, nível 3 ou nível 2, você é nível 1. Só que socialmente você tem muita dificuldade. Só que você é quase uma atriz, ele falou pra mim. Porque você aprendeu a se portar socialmente. Então, socialmente, eu cumprimento as pessoas, converso, só que aquilo me faz muito mal. Esses dias a gente foi num aniversário e eu conversei, né? Cumprimentei as pessoas e vivi normalmente. Só que quando eu cheguei em casa, eu caí na cama de roupa e sapato e dormi. Eu apaguei.
sabe? E o meu marido me acordou, era 10 e pouco da noite para eu tomar um banho e trocar de roupa. Então, assim, eu estava aí exausta, sabe? Então, exatamente isso que você falou. A gente percebe isso, né? E essa questão, né, dos testes, a gente vê ali a motivação social, a cognição social, a percepção social, porque às vezes as pessoas acham que é só o fato de se comunicar. Você está se comunicando aqui comigo, mas dentro disso tem vários fatores, várias habilidades que são exigidas e que às vezes aqui comigo, num lugar que está previamente agendado, você já sabe mais ou menos as perguntas que a gente vai fazer. Então, há um planejamento. É diferente de você chegar num lugar, num ambiente totalmente novo e algo, e isso é importante também. Eu sempre falo sobre a previsibilidade. Todo mundo gosta de ter uma segurança, né? Mas para a pessoa autista, ela precisa muito mais disso, né? Exato. Ela precisa ter uma previsibilidade maior, justamente pela questão temporal, né? Pela noção espacial, noção temporal, de quanto tempo eu vou gastar para tal coisa, quanto tempo vai demorar para acontecer isso, quanto tempo. E assim, então, quando a gente começa, às vezes as pessoas não entendem que isso faz parte, né? Faz parte do autismo. E aí são pequenos comportamentos. As pessoas estão acostumadas a associar o autismo com aqueles casos mais severos. Exatamente. E são pequenas coisas. E talvez o caso severo, ele não tenha... Vou usar a palavra sofra, porque ele causa um sofrimento. Você tentar... Porque a pessoa de nível 1, e até a gente fala, é nível 1, mas não é leve. Exatamente. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa lá, nível 13, né, que ela, às vezes ela não tem tanta percepção como uma pessoa que tem percepção do que era esperado ela fazer e ela não consegue fazer. Então, quando a gente aqui atendendo adultos, a gente percebe muito isso. E aí, por isso que vem, né, as ansiedades, a depressão, porque ela está ali, porque você está tentando se encaixar, você está tentando trabalhar com algo. Você falou sobre os níveis de suporte, né? Isso. E como que é aí essa questão do suporte, né, que você precisa e que você... Como que você faz uso disso? Como que você trabalha? Então, primeiro lugar, né, o meu suporte, meu celular. Então, o celular também é um suporte para mim, né? Eu utilizo ele, por exemplo, quando eu venho falar, né? Quando eu preciso falar aqui ou em outro local. Eu sempre tenho um roteirinho, né? Alguns tópicos, assim, porque é uma segurança para mim. Realmente, se a pessoa pedir para eu falar, vá lá e fale sem algum tópico, algum roteiro, eu não consigo, né? Eu travo e não vai, né? Então, um dos suportes é esse. Eu também utilizo muito agenda, listas compartilhadas. Compartilho tudo com meu marido, né? Bloco de notas. Então, tudo que eu vou fazer tem que estar na agenda, porque eu não tenho muita noção de horários. Então, de dias, de horários, me perco demais. Então, tem que estar anotado. E às vezes eu ainda marco o compromisso em cima de outro, sabe? Eu confundo tudo. Então, eu preciso disso. Eu também tenho despertadores, e isso eu adaptei também para o meu filho, o Arthur, o mais velho, nos horários importantes ali. Então, assim, horário de acordar, toca um despertador. Faltando 15 minutos para sair de casa, toca o despertador para que a gente possa saber que tá chegando o horário. O horário de sair, toca o despertador. Daí, chega em casa, já toca o do banho para ele, né? Depois o da tarefa. Então, a gente coloca os despertadores para se organizar, porque senão eu perco o horário. E muitas vezes eu fico pro meu marido, quanto tempo falta para sair, né? Mesmo que eu olhe no relógio, eu me perco. Então, eu preciso desse apoio. Meu maior suporte também é meu marido. Então, ele sempre tá me auxiliando em tudo que eu preciso, né? Eu sempre tô perguntando para ele. Que nem hoje eu tava lendo um negócio, ele falou assim, viu, tô saindo, põe um despertador para você não esquecer o horário do almoço, de fazer o almoço, porque senão chega em casa, eu tô lá ainda focada e esqueço de fazer o almoço, sabe? Então, tem isso. Também abafadores, eu utilizo abafadores muito, assim, quando eu vou no mercado,
quando eu, né, no shopping, vou sair, assim, ou eu tô na sala de espera, aguardando os meus filhos na terapia, eu sempre tô de abafadores, porque senão eu começo a ficar ansiosa naquele ambiente. Teve um dia que eu não levei abafadores na clínica e tava guardando meu filho e tava uma música alta e tinha e não era aqui, tá? E não Aqui é. e tinha música É e bem suave. tinha música alta, tinha cheiro forte e tal, né? E só que aquele dia eu acho que meus sentidos estavam mais aguçados, né? E eu me senti muito mal aquele dia, assim, eu chegava a deslizar na cadeira assim para baixo de tão desesperada que eu tava, sabe? Eu tive que ir embora meio correndo assim. Então, preciso dos abafadores. Filas prioritárias eu utilizo também, desde que eu descobri. Muita gente fala assim, tá, mas eu passei a vida inteira e não usei, daí agora eu vou usar. É porque a vida inteira eu passei mal dentro do mercado, dentro da loja, né? Então, quando eu vou fazer uma compra, eu sei que eu vou passar mal. Porque o fato de eu ter que ficar olhando e procurando as coisas, andando para lá, para cá, e às vezes eu não encontro, eu tenho que voltar, aquilo me dá um E o desespero. estímulo visual, né? Visual, muitas coisas, luz, barulho, né? Então, quando eu chego no caixa, eu tenho usado a fila, né? Então, eu uso a minha Ciptea, que é a carteirinha do autista, e eu uso esse cordão. Até é um recado bem importante para as pessoas. Esse cordão é de uso dos autistas ou dos pais, né, responsáveis de autistas, porque eu tenho visto, às vezes, profissionais, pessoas assim, eu quero fazer uma campanha para, né, em favor dos autistas e utilizam o cordão. Só que o cordão é para identificação dos autistas, né? Então, importante é a sociedade conhecer isso também. Então, eu utilizo o cordão, ele sempre está comigo e é um suporte que eu tenho. Outra apoio também para evitar compromissos muito, né, consecutivos. Então, o meu marido me ajuda nisso. Então, eu marco um compromisso hoje, amanhã eu não marco. Porque eu sei que eu preciso de um dia ali, 2 dias, para ficar bem. Né? Até teve uma situação que aconteceu. Nós tiramos uns dias de folga, assim, fomos viajar, né? E aí eu voltei e no dia seguinte me deu um sintoma depressivo. E eu fiquei uma semana com aquilo. E eu achei que a minha depressão estava voltando. E aí, quando eu fui no psicólogo, eu falei, olha, minha depressão tá voltando, eu vou ter que marcar um médico, eu não tô me sentindo bem. Ele falou assim, viu, você não saiu da rotina? Essa é da tua rotina. Eu saí da rotina, é verdade, eu não tinha percebido. Ele falou assim, então, calma. Dá tempo, né? E realmente eu fiquei mais em casa, tudo já foi amenizando, né? Outro apoio, eu preciso do apoio do meu marido, né? De alguém em consultas médicas, psicológicas, muitas vezes, como eu comentei já, né? Para que eu consiga obter as informações, né? Hoje eu até falo para os profissionais, né? Que eu sou autista, então, por exemplo, a neuro dos meus filhos, ela me auxilia ali na consulta, né? Porque ela compreende. As terapias são um apoio para mim, né? Sim. É um apoio emocional, toda semana eu tô lá, então até o que eu comentei, né, da viagem, foi na terapia que eu consegui perceber. Então, todas essas questões eu consigo perceber em terapia. E as medicações, né, que eu utilizo o antidepressivo para estar bem. Isso é um apoio para mim, sendo autista, porque eu preciso estar em acompanhamento. Antes eu ficava pensando assim, mas eu não vou ficar tomando o resto da vida, né? Remédio. Pelo amor de Deus, eu vou tomar, daqui a pouco vou parar. E eu parava. Só que daqui a pouco voltava. E depois de ser autista também tem isso. Eu compreendi, assim, eu sou autista e eu preciso do tratamento o resto da minha vida. Só que não quer dizer que eu vou estar mal. Quer dizer que eu vou ficar bem. Exatamente. Né? O resto da minha vida. Então, eu vou precisar sempre, às vezes, de uma medicação, das terapias, mas o fato é que eu esteja bem com isso. Isso, exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? Dentro disso, aqui a gente vê a questão dos
alguns pais têm aquele receio da medicação, né? Porque a medicação, algumas vezes, ela acaba sendo, né, a vilã de muitas coisas. E eu sempre falo assim, olha, o nosso cérebro, a nossa base da neuropsicopedagogia é o funcionamento cerebral, né? Então, a gente fala assim, olha, o nosso cérebro, ele é um órgão, como qualquer órgão do corpo humano. E ele é um dos mais importantes. Então, ele capta todas as questões, né? E eu sempre falo a questão do autismo, a questão sensorial, né? Então, ele capta tudo. E aí, às vezes, a medicação ele também vai ajudar a inibir um pouco isso, né? Sim. Então, se eu não consigo, eu não estou conseguindo inibir a informação sensorial que eu recebo. Então, às vezes, se eu tiver fazer o uso da medicação que seja necessária para isso, eu vou estar cuidando de um órgão assim como se fosse lá no pâncreas, como se fosse o coração, né? Que tem em determinados momentos aí que a gente acaba descobrindo, eu tenho uma diabetes e eu vou ter que fazer o uso contínuo de medicação. Então, a medicação, e a gente fala que, né, o nosso cérebro ele funciona por meio de funções químicas e elétricas. Então, se eu estou com um funcionamento químico desequilibrado, o que vai regular essa química? É a medicação. Exato. A medicação que faz essa reposição. Então, conhecer isso, conhecimento é libertador, né? É verdade. E aí, para a gente finalizar, eu gostaria de saber o processo de identificação, assim, como que foi recebida pela sua família? Como que esse processo, né, de... Então, primeiro, o nosso primeira pessoa ali que nós vimos era o Davi, né? Então, o Davi recebeu o diagnóstico e foi um momento muito difícil para nossa família, né? E aí, logo depois, o Arthur, né, teve o diagnóstico. Então, quando chegou a minha vez, digamos assim, foi algo muito tranquilo, né, para minha família ali. Então, quando eu desconfiei já, né, e já fui buscar, só que o processo diagnóstico ele demora, então eu fui, nesse período, o meu marido, o meu pai e outras pessoas já compreenderam que eu tinha autismo, porque eles viam os sinais. E aí, logo já começaram a me tratar, não me tratar como autista, mas me dar o suporte. Compreender, né? Eles compreenderam muito tranquilamente. Então, eu creio que, no meu caso, foi assim, foi bem tranquilo em relação à família, né? Em relação às pessoas de fora, eu senti uma resistência lá quando eu contei do diagnóstico do Davi, né? Só que aí foi que eu resolvi usar as redes sociais, porque eu percebi que para algumas pessoas eu não podia falar. Eu falava e as pessoas, não tem cara, né? Não parece. Enfim. E aí eu falei, então eu vou usar a rede social. Eu vou jogar lá, porque lá eu vou poder falar, né? E aí eu comecei a falar lá e muitas pessoas foram chegando e tal. Então, quando eu recebi meu diagnóstico e falei, então já foi muito mais tranquilo. Porque você espalhar informação, você explicar o que é, né? As pessoas terem o conhecimento faz com que as pessoas compreendam e aceitem mais, né? E por isso também é o meu objetivo, de estar compartilhando minha vida, minha rotina com os meninos, porque através disso muita gente vai conhecendo o que é o autismo, vai acabando esse preconceito, né? Essa mentalidade de que pessoas autistas são completamente comprometidas, né? Não conseguem viver uma vida como as demais pessoas. Então, isso foi muito importante, assim. A minha família teve realmente uma boa aceitação. E você falou algo que é muito importante, que é a informação. Exato. Que é você estar aqui. Tem pessoas que ainda... a gente pergunta sobre o processo, porque cada pessoa tem ali na sua singularidade, vai receber isso, né? Tem pessoas que vão demorar um pouco mais para receber, e principalmente porque você veio numa busca, não foi repentina, né? Não. Assim, porque veio o seu menino e você começou a identificar. Então, você foi se identificando, né, dentro desse processo. E como é importante e como é necessário que pessoas vejam pessoas como você falando sobre isso, né? E assim, para a gente já finalizando esse nosso episódio, agradecendo muito porque você está colocando aqui, trazendo a sua experiência como mãe, a sua experiência como mulher e a sua experiência como uma pessoa que passou uma vida
dentro da invisibilidade, porque, né, trazendo uma condição com você, mas que era invisível, e que você, de certa maneira, tentava combater isso. Não que agora você... só que agora se explica, né? Eu acredito, assim, que a gente... eu pesquiso adultos, né? E então a gente vê assim que a gente passa a fase da vida da gente, a gente é o que a gente viveu, a gente é o que a gente interpretou de todas as experiências que a gente teve, de como que elas foram. Então você passar a sua vida, né, tentando se encaixar em algo, tentando, e acho que por isso seja libertador, porque você acaba sabendo, puxa, então é isso, a resposta que eu sempre tive, que às vezes as pessoas chegam, né? Eu sempre pensei o porquê que era isso. Então, identificar isso, né? E para você que está aí em casa, né, que tenha desconfiança que possa ser o teu caso também, né? A Ana, ele tem as redes sociais dela, vai passar para a gente. Que você possa, né, identificar também, se é seu caso, busca profissionais que sejam capacitados de fato, que conheçam do autismo, né, que estejam atualizados, porque como você bem colocou, o autismo hoje não é o mesmo autismo que a gente tinha. Hoje até a gente fala, né, espectro autista. Isso. Porque já não tem mais aquele autismo que nós tínhamos, a nomenclatura muda porque hoje nós temos um espectro muito maior, nós temos pessoas com níveis diferentes, uma que vai ter uma questão, vai precisar um suporte maior, outras vão ter questões cognitivas, outras vão ter questões de linguagem, outras não têm questões de atraso de fala, não tem a questão da linguagem, mas e nem por isso, né, não deixa de ter aí a necessidade do suporte, a necessidade de ser compreendido. Então, eu falo assim, que não existe zero suporte, na verdade os níveis são 1, 2 e 3, né? Então não existe autismo zero, né, suporte. Então é necessário compreender que todos os autistas vão precisar de algum suporte, nem que seja mínimo, mas é necessário. Isso. E talvez é esse suporte que vai fazer a diferença para essa pessoa, né? Poder aí ter a sua vida, como você falou, você quer viver bem, você quer ser feliz, você quer passar bem, né? Então, é isso que a gente também espera e traz. Esse é o nosso objetivo, de trazer o podcast, assim como você usa as suas redes sociais para isso, esse podcast ele vem também para a gente poder trazer essas informações. Ana, agradecer você por você trazer aqui tanta informação, compartilhar a sua experiência, deixa suas redes sociais, né, para que as pessoas possam conhecer, né, mais da sua experiência, poder, às vezes, algumas pessoas aí acendeu alguma luzinha, porque a gente sabe que cada vez que você fala sobre isso, muitas pessoas acabam se identificando. Então, deixa as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer você também, aí seguir, né, e poder conhecer a sua experiência. Tá. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite de vocês por estar aqui. É excelente o que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito necessário um espaço para que profissionais, né, possam estar falando sobre o que é, trazendo informação, porque hoje a sociedade está muito carente de informação, né? Então, eu achei maravilhoso o projeto de vocês e espero que dê muito, muito certo. Obrigada. Tá? Eu vou estar apoiando vocês lá e divulgando também, porque eu achei muito legal. Parabéns, tá? E eu quero deixar o meu Instagram aqui, é @anabarretonz, tá? E me sigam lá para que vocês estejam acompanhando o meu dia a dia. Eu sempre posto minha rotina com os meninos, terapias, né? Fazem muita terapia e espero trazer informações também importantes para vocês. Vou estar compartilhando o nosso podcast aqui, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos vocês aqui, nos acompanhem para mais episódios, sigam lá o Humanizar PG, compartilha esse podcast, porque essas informações elas precisam ser difundidas. Até mais!